Hare Krishna, boa noite a todos que estão assistindo ao vivo ou que vão assistir depois essa live gravada do Srimad Bhagavatam. Nós estamos fazendo um sacrifício, né, semelhante ao sacrifício que os sábios de Naimisharanya fizeram há 5.000 anos, né, de recitar o Bhagavatam. Então, assim também, nós estamos tentando aqui, de uma forma ou de outra, né, falar um pouco sobre o Srimad Bhagavatam. Não assim um estudo muito aprofundado, mas a gente está tentando, cada semana, mostrar um capítulo do Srimad Bhagavatam. E nós estamos agora já no segundo canto, capítulo 2. É um capítulo muito interessante em que Shukadeva Goswami instrui Maharaja Parikshit sobre os processos de que um yogi que deseja a perfeição deve seguir, né? E também ele discute sobre os caminhos que os Vedas é apresentado, e muitas vezes nesses caminhos as pessoas são desorientadas e se atrapalham para alcançar a meta última da vida. Então, vamos começar essa leitura. Nós já lemos no capítulo anterior a forma universal, né? Então, a partir dessa forma universal, no segundo capítulo, nós vamos estudar a meditação na superalma, né? A meditação na forma de Krishna no coração de toda a entidade viva. Então, essa meditação ela é superior à meditação na Viratarupa, descrita anteriormente, pois a meditação na Viratarupa é uma meditação para pessoas que estão muito apegadas à concepção corpórea de vida, né? Então, agora, caminhando num pensamento mais retilíneo para as atividades mais pessoais de Krishna, Shukadeva Goswami está descrevendo a superalma, a meditação na superalma que é feita pelos yogis, né, para alcançar o mundo transcendental. Mas ele também explica que se o yogi tiver desejo de permanecer ou algum desejo de desfrutar de planetas celestiais, então ele fica preso nos planetas celestiais por causa desses apegos, né? Então vamos lá. Então, primeiro vamos recitar as orações padrões que são para oferecer reverências ao mestre espiritual, ao Srimad Bhagavatam, ao Senhor Krishna, a personalidade de Deus. Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, o Senhor Krishna, filho de Vasudeva, a todo penetrante personalidade de Deus. Narayana Namaskritya Narancha Eva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Shila Vyasadeva, o autor, e a Shila Prabhupada, o propagador. Jai, Hare Krishna. Então vamos fazer nosso Jagya. Verso 1 do capítulo 2. Capítulo 2 é intitulado O Senhor Situado no Coração. Shukadeva Goswami disse: outrora,
antes da manifestação do cosmos, o Senhor Brahma, meditando na Viratarupa, satisfez o Senhor e recobrou a consciência que havia perdido. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação, tornando-a igual a que ela fora anteriormente. Então parece que quando Brahma ele dorme, né, e existe uma aniquilação parcial do universo, né, Brahma esquece perde a sua consciência. E quando ele acorda, ele tem que novamente meditar, né, para recobrar a consciência espiritual, para ter capacidade e poder de continuar a criação, né? Na continuidade, retomar a criação. Verso 2. A forma como os sonhos védicos são apresentados traz tanta confusão que deixa a inteligência das pessoas dirigir-se a coisas sem sentido, tais como os reinos celestiais. As almas condicionadas vivem sonhando com esses prazeres celestiais ilusórios, mas, na verdade, elas não saboreiam nestes lugares nenhuma felicidade tangível. Então, aí os Vedas, eles são os livros de conhecimento para toda a raça humana e para os semideuses e para todos. Só que os Vedas, eles são escritos de tal maneira que eles descrevem muitos prazeres e muitos caminhos de desfrute nos planetas celestiais. Então, aí uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não está completamente convicta da alma espiritual e não conhece completamente Krishna, que é o objetivo de conhecer todos os Vedas, às vezes se desencaminha por esses caminhos, né? Esses caminhos que são caminhos védicos, mas que não levam à meta útil, que não levam à liberdade de pensamento para que você possa fixar-se na personalidade de Deus, no Senhor Krishna, né? Então ele não leva ao caminho do serviço devocional, mas leva ao caminho de desfrute. Então às vezes os Vedas, né, tem que ter um certo cuidado na leitura dos Vedas para não se desencaminhar para um sistema de rituais que promovem bem-estar e confortos materiais, que não é essa a meta da vida. Verso 3. Por essa razão, enquanto eu estiver no mundo de nomes, a pessoa iluminada deve esforçar-se apenas pelas necessidades mínimas da vida. Ela deve ter a inteligência fixa e jamais se esforçar por coisas indesejáveis. Sendo competente para perceber na prática que todos esses esforços não passam de trabalho árduo executado a troco de nada. Então, aqui é o pensamento do transcendentalista, né? Um transcendentalista, ele não perde seu tempo para ter um desfrute mais do que o necessário. Ele tem que manter o seu corpo saudável, seu corpo bem, né? Sua mente, porém, ele não perde seu tempo nenhum momento a mais com atividades de desfrute dos sentidos. Todas as suas atividades são voltadas para a autorrealização. Mesmo quando ele come, quando ele dorme, tudo isso é apenas ele satisfaz as necessidades mínimas corpóreas e gasta todo o seu tempo para compreender a personalidade de Deus, se dedicar aos processos espirituais, religiosos que lhe fazem avançar no caminho de volta ao lar. Verso 4. Qual a necessidade de cabanas e camas se existe o colchão, se existe o chão para deitar-se? Qual a necessidade de um travesseiro quando é possível usar os próprios braços
Qual a necessidade de variados utensílios, quando é possível usar as palmas das mãos? Qual a necessidade de roupas, quando não faltam substâncias que servem para cobrir, tais como as cascas das árvores? Então, aqui ele está descrevendo um yogi que mora na floresta, né? Que se retirou da sociedade, que mora na floresta. Então, essa pessoa, né? Ela não deve, já que ele renunciou à vida social e é um yogi dedicado às práticas espirituais, né? À elevação espiritual, ele não deve perder seu tempo com coisas que pode, como uma cama, né? Se ele pode deitar no chão, então para que precisa de cama, né? Mas isso aí é para um yogi que está praticando a yoga na floresta, né? Esse é o processo, né? Ele abandonou todos os confortos materiais e foi para a floresta, porque os confortos materiais na cidade ou na floresta, eles atrapalham a vida espiritual. Você tem que ter um conforto, mas um conforto mínimo. Se você for sempre buscando cada vez mais conforto, você fica enrolado, porque nenhum conforto ele é de graça. Você tem que trabalhar arduamente. Ele fala aqui, trabalho árduo para conseguir os confortos materiais, né? Então aqui ele está descrevendo essa posição do yogi que abandonou tudo e está na floresta. Acaso não haverá trapos deixados na via pública? Acaso as árvores que existem para manter os outros deixaram de dar esmolas em caridade? Acaso os rios, estando secos, deixaram de fornecer água ao sedento? Acaso as cavernas das montanhas agora estão fechadas? Ou, acima de tudo, o Senhor Todo-Poderoso não protege as almas plenamente rendidas? Porque então os sábios eruditos iriam adular aqueles que estão intoxicados pela riqueza obtida a duras penas. Então aqui Shukadeva Goswami, ele está descrevendo que o Senhor Supremo sempre vai suprir tudo o que o devoto precisa. Então o devoto não precisa se rebaixar a fazer coisas que não são próprias para um devoto em consciência de Krishna, né, em consciência de Deus, simplesmente para manter a sua vida, né? Então ele fala que se o Senhor Supremo, será que não vai prover você? Será que o Senhor Supremo não vai prover as suas necessidades? O Senhor Supremo tem os rios, tem as montanhas, tem as árvores, tem tudo mais, tudo dado por Ele, e por acaso Ele vai esquecer de prover você? Então por que você precisa adular ou trabalhar para pessoas que são materialistas e um trabalho que não é consciente de Krishna? Então aqui é uma advertência de Shukadeva Goswami, ok? Mas isso principalmente é para o yogi que está na floresta, mas também cabe a todos nós também, né? Cabe a todos nós, em parte, né? Em parte. Com essa compenetração, a pessoa deve prestar serviço à superalma, situado no coração, através de sua onipotência. Como ela é a todo-poderosa personalidade de Deus, eterno e ilimitado, ela é a meta última da vida. E, adorando-a, a pessoa pode pôr termo à causa do estado de existência condicionada. Então aqui ele está advertindo e explicando sobre a personalidade de Deus que está no coração de toda entidade viva, né? Essa personalidade de Deus é a superalma. Ela é uma expansão de Krishna. Então Krishna, para a criação material,
ele se expande em Garbhodakashayi Vishnu e Kshirodakashayi Vishnu. Então, através de Garbhodakashayi Vishnu, ele cria Brahma e toda a manifestação fenomenal deste mundo através de Brahma. Agora, ele acompanha as entidades vivas na forma de Kshirodakashayi Vishnu, que é a super-alma, que está situado no coração de todas as entidades vivas. Então, toda entidade viva, ela pode se iluminar se ela se voltar para a super-alma dentro do seu coração e resolver todos os seus problemas dentro do mundo material. Basta ela se fixar na super-alma dentro do seu coração. Então, nos próximos versos, ele vai descrever como é esse processo, né? Ele está falando mais para os yogis, né? Continuando aqui o verso 7. Qual seria a outra pessoa, além dos materialistas grosseiros, que negligenciaria esse pensamento transcendental e aceitaria apenas os nomes impermanentes, vendo a massa de população caída no rio do sofrimento como consequência de tudo o que acumulou com seu próprio trabalho? Ele diz assim que as pessoas sofrem pelas suas próprias ações. Quanto mais a gente agir materialmente, então mais a gente sofre reações materiais. E as reações materiais, elas são sempre indesejáveis, porque elas nos levam a nascimentos e mortes repetidas. Então, uma pessoa inteligente, ela quer parar com esse ciclo de karma, de ações fruitivas, que vai resultar em diferentes encarnações, que vai fazer com que ela perca a sua natureza eterna. Porque a alma é eterna, ela não precisa morrer. Mas se ela insiste em executar atividades fruitivas, ela vai ficar presa a esse mundo material em diferentes corpos. Aí a Shukadeva Goswami está perguntando, só a pessoa materialista, cega, é que pode se entregar a esse tipo de consciência, né? Para de ficar aqui nesse mundo. Qualquer coisa que lhe faça ficar aqui nesse mundo não é inteligência, não é boa inteligência. É uma perda de tempo. Verso 8. Outros concebem a personalidade de Deus residindo dentro do corpo, na região do coração, e medindo apenas 20 centímetros, com 4 braços, carregando respectivamente um lótus, a roda de uma quadriga, um búzio e uma massa. Agora, nessa parte, Shukadeva Goswami, ele está descrevendo como é que Deus está no nosso coração, em que forma. Existem muitas formas de Deus, né? Krishna se expande em muitas formas. Agora, ele vai descrever uma forma específica de Kshirodakashayi Vishnu que reside dentro do nosso coração. Sua boca expressa sua felicidade. Seus olhos espalham-se como as pétalas de um lótus. E suas roupas amarelas como o açafrão de uma flor cadamba estão bordadas pedras preciosas. Seus adornos são todos feitos de ouro e neles estão incrustadas gemas preciosas e ele usa um elmo e brincos reluzentes. Então, essa descrição é para o yogi meditar, porque a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, o Senhor no coração, ele tem uma forma muito atrativa, que se ele não tivesse uma forma muito atrativa, a meditação nele não seria fácil, seria muito difícil, quase impossível. Então, essa forma que Shukadeva Goswami está descrevendo, a forma de Krishna, é muito atrativa, né? Como esses versos que são falados de uma forma muito poética. Okay? Vamos continuar. Seus pés de lótus estão situados sobre os verticílios dos corações de lótus dos grandes místicos. Sobre seu peito está a joia Kaustuba, na qual há a gravura de um belo bezerro.
e existem outras joias sobre seus ombros. Todo o seu tronco está enguirlandado com flores frescas. Então, aqui continua a descrição, né? Aí nós podemos ver que a beleza de Krishna, a beleza da personalidade de Deus, ela é bem uma beleza natural. A descrição aqui é de elementos da natureza, né? O bezerro, as flores, né? Tudo nos lembrando a natureza, né? Então a beleza de Krishna é bastante natural. Continuando. Ele está requintadamente decorado com uma guirlanda ornamental que desce até sua cintura e com anéis cravejados de pedras preciosas. Os guizos em seu tornozelo, suas tornozeleiras, seu cabelo oleoso, ondulado e de matiz azulado, e seu belo rosto sorridente são todos muito agradáveis. Então, toda essa descrição é bastante atrativa, uma descrição atrativa que cativa a mente de quem vai meditar. Os magnânimos passatempos do Senhor e o brilhante olhar de seu rosto sorridente são todos indicações de suas pródigas bênçãos. Portanto, todos devem concentrar-se nesta forma transcendental do Senhor e fixar nele a mente através da meditação. Então aqui toda essa descrição é para que a mente fique fixa em meditação, né? O objetivo da meditação é fixar a mente, né? Então, quando ela se fixa, aí ocorre a purificação. No processo de meditação, deve-se começar pelos pés de lótus do Senhor e progredir para seu rosto sorridente. A meditação deve concentrar-se nos pés do Senhor, depois nas pernas, depois nas coxas e continua nesta progressão crescente. Quanto mais a mente se fixa nas diferentes partes de cada membro do corpo do Senhor, mais a inteligência se purifica. Então esse também é o processo de você contemplar as deidades, né? Quando você vai ao templo, você vai ver as deidades de Krishna, que elas são realmente muito atrativas, bem decoradas, com guirlandas, né? Roupas bonitas. Então aí você contempla as deidades a partir dos pés de lótus das deidades. E gradualmente você vai olhando as diferentes partes das deidades até chegar no rosto sorridente da deidade, de Krishna. Similarmente, o Srimad Bhagavatam deve ser lido como a gente está lendo, a partir dos primeiros cantos, até chegar no 10º canto e nos cantos mais elevados, né? Não deve-se ler o Srimad Bhagavatam assim, pular diretamente para os passatempos de Krishna, né? Deve-se ler o Srimad Bhagavatam gradualmente. Enquanto não passar a desenvolver serviço amoroso ao Senhor Supremo, o supervisor dos mundos transcendental e material, o materialista grosseiro, sempre que acabar seus deveres prescritos, deve lembrar-se da forma universal do Senhor ou meditar nela. Então aí é o processo para o Karma, né? O Karma Yoga. O Karma Yoga quando ele termina o trabalho dele, o trabalho diário dele, ele deve se dedicar a meditar na forma da Viratarupa, que foi descrito no capítulo anterior, né? Verso 15. Ó Rei, sempre que desejar deixar este planeta dos seres humanos, o yogi não deve ficar perplexo em buscar o tempo e o lugar adequados, mas deve sentar-se confortavelmente e sem se deixar perturbar e, regulando o ar vital, deve controlar os sentidos com a mente. Então ele não incentiva que o yogi fique muito agitado. Sim, eu vou ter que deixar o corpo, então
o que é que eu vou fazer? Ele diz que o yogi deve ter calma e deve regular o ar vital e controlar a sua mente, né? E sentar-se confortavelmente. Aí ele vai descrever como é que um yogi pode obter, sair desse corpo de uma forma perfeita. Em seguida, através de sua inteligência imaculada, o yogi deve imergir sua mente na entidade viva e, então, imergir a entidade viva no supereu. Ele imerge a mente, né? A mente no eu e imerge o eu no supereu. E tomando esta atitude, a entidade viva, de deveras satisfeita, situa-se na fase de suprema satisfação, tanto que desvencilha-se de todas as outras atividades. Aí está se descrevendo aqui que ele encontra aquele estado de Brahma-bhuta, que o Bhagavad Gita descreve, né? De plena satisfação, né? Brahma-bhuta prashadati-ma nakanshati nashochati. Então, quando ele perde todos os desejos materiais, perde todas as ambições materiais, porque ele encontrou o Supremo dentro do seu coração, né? Continuando. Neste estado transcendental de Labopashanti, não há a supremacia do tempo devastador, que controla até mesmo os semideuses celestiais, que são dotados de poder para governar as criaturas mundanas. E que dizer, então, dos próprios semideuses? Tampouco há os modos materiais da natureza, da paixão, da bondade, da paixão e da ignorância, nem mesmo o falso ego, nem o oceano causal material, nem a natureza material. Então, aqui ele está no estado transcendental, Brahma-bhuta, né? Estado espiritual, quando ele consegue se absolver na super-alma dentro do seu coração. Esse processo aí é para os yogis, né? Os transcendentalistas desejam evitar toda a impiedade, pois conhecem aquela situação suprema em que tudo está relacionado com o Senhor Supremo Vishnu. Portanto, o devoto puro que está em absoluta harmonia com o Senhor não cria perplexidade, mas a cada instante adora os pés de lótus do Senhor, aos quais se dedica de coração. Então, Sama Saveshu Bhuteshu, Mad Bhaktin Labate Param. Então, essa parte aqui, ele está descrevendo que o yogi, ele alcança a própria plataforma de Brahma-bhuta, ele vê todos com igualdade, né? E isso é exatamente o que Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Que é aquele que alcança o estado de Brahma-bhuta, né? Brahma-bhuta Pashatatma, Nashotanti Nakashati, Samasaveshu Bhuteshu, Mad Bhaktin Labate Param. Samasaveshu Bhuteshu significa que ele vê todas as entidades vivas com igualdade. Então ele não perturba nem uma muriçoca, nem um bichinho. Ele vê todos como sendo partes espirituais do Supremo. Ele já consegue ver a super-alma em toda parte. Verso 19. Valendo-se do conhecimento científico, a pessoa deve ficar bem situada em compreensão absoluta e deve, com isso, ser capaz de extinguir todos os desejos materiais. Então, deve abandonar o corpo material, bloqueando o orifício de ar, através do qual ocorre a defecação, com o calcanhar
e erguendo de um a outro dos 6 locais primários o ar vital. Então, quando ele se livra de todos os desejos materiais, né, então ele se põe-se numa postura em que ele bloqueia a saída de ar através do ânus, ele bloqueia com o calcanhar, né? E aí ele eleva o ar vital aos 6 chakras do corpo gradualmente, né? Então esse processo é para os yogis. O devoto que medita deve lentamente erguer do umbigo ao coração o ar vital e do coração até o peito e então até a raiz do palato. Com inteligência, ele deve buscar os lugares adequados. Então ele tem que, o yogi, ele tem que ter esse poder de concentrar o ar vital e ir elevando o ar vital gradualmente, né, pelos diferentes chakras, os centros de energia que tem o corpo, são os canais de energia do corpo. Em seguida, o Bhakti Yogi deve impelir o ar vital, colocando-o entre as sobrancelhas e depois bloqueando as 7 saídas do ar vital. Deve ter como meta voltar ao Supremo. Se estiver inteiramente livre de todos os desejos de gozo material, ele deve então alcançar o orifício cerebral e abandonar suas ligações materiais, indo para o Supremo. Então ele vai elevando os chakras, se livrando dos desejos materiais. Então quando ele chega no chakra da cabeça, aqui em cima, né, ele rompe esse chakra e a alma dele sai por ali e ela vai para os planetas espirituais, né? Então esse é um processo de praticar a yoga, a Bhakti Yoga, mas com práticas de yoga, né? Com práticas de yoga. Entretanto, ó rei, se o yogi conserva um desejo de prazeres aperfeiçoados, tais como a transferência ao planeta mais elevado, Brahmaloka, ou a obtenção das 8 espécies de perfeições, viagem no espaço exterior com os Vairasas, ou sua posição em um dos milhões de planetas, então ele tem de levar consigo a mente e os sentidos afetados pela matéria. Então, nesse caso, o yogi, se ele tem algum apego, ele não vai poder deixar o corpo material dele. Ele vai ter que levar a mente e levar os sentidos, porque ele quer satisfazer esses sentidos e nos planetas celestiais, né? Aí isso vai prender ele mais um tempo nessa existência material. Não é o primeiro caso. Aquele primeiro caso ele liberou e foi direto para o mundo espiritual. Agora ele vai descrever esse segundo caso, que o yogi ainda está apegado a gozo dos sentidos. Os transcendentalistas estão interessados no corpo espiritual. Neste caso, por força de seu serviço devocional, austeridades, poder místico e conhecimento transcendental, eles se locomovem sem nenhuma restrição dentro e fora dos mundos materiais. Os trabalhadores fruitivos ou os materialistas grosseiros jamais podem se locomover de maneira tão irrestrita. Então aqui ele está falando a condição daquele yogi que é um yogi liberado, né? Que ele está interessado só no corpo espiritual, como por exemplo lá Narada Muni, né? E tem outros também que podem viajar em todos os planetas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual, né? E o yogi pode também alcançar esse siddhi, essa perfeição. Ó rei, quando ultrapassa a Via Láctea,
através de Chuchumá luminoso, para alcançar o planeta mais elevado, Brahmaloka. Semelhante místico vai primeiro a Vaishwanara, o planeta da deidade do fogo, onde fica inteiramente limpo de todas as contaminações, e continuando sua escala, ele vai até o círculo Chuchumara para relacionar-se com o Senhor Hari, a personalidade de Deus. Então, esse círculo Chuchumara é onde que Kshirodakashayi Vishnu tem seu planeta, num oceano de leite, né? Ele está, Kshirodakashayi Vishnu é a fonte de todas as encarnações. Então, o planeta de Kshirodakashayi Vishnu está nesse círculo Sushumara, que é ao redor da estrela polar, onde Dhruva Maharaj preside. Esse Shishumara serve de pivô para o movimento giratório de todo o universo e é tido como um umbigo de Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu. Apenas o yogi consegue ir além deste círculo de Shishumara para chegar ao planeta Mahaloka, onde santos purificados, tais como Brigo, desfrutam uma duração de vida de 4.300.000.000 de anos solares. Até mesmo os santos que estão transcendentalmente situados consideram que este planeta é digno de adoração. Então, o yogi poderoso, ele pode ir além do Shishumara e alcançar Mahaloka, né? Alcançar Mahaloka, né? No momento da devastação final de todo o universo, o término da duração da vida de Brahma, uma chama de fogo proveniente do fundo do universo emana da boca de Ananta. O yogi vê todos os planetas do universo sendo reduzidos a cinzas e então parte para Satyaloka em aeroplanos usados pelas grandes almas purificadas. Calcula-se que em Satyaloka a vida dure 15 trilhões e 480 milhões de anos. Então, de Mahaloka, quando começa a aniquilação, os habitantes mais poderosos, né, e purificados, eles vão para o planeta de Brahma, Satyaloka, né, onde a duração de vida é muito maior. Neste planeta de Satyaloka não há constrangimento, velhice ou morte, não há dor de espécie alguma e, portanto, não há ansiedade. Porém, devido à consciência, às vezes aparece um sentimento de compaixão por aqueles que não conhecem o processo do serviço devocional e que, no mundo material, estão sujeitos a insuperáveis misérias. Então, o único sofrimento de um devoto, para açúcar do que o único sofrimento do devoto é ver o sofrimento dos outros. Então, lá em Satyaloka, não tem sofrimento, mas como eles são muito avançados e devotados, eles sofrem pelas almas condicionadas que estão nos mundos materiais, padecendo de nascimento, velhice e morte, né? E envoltas na energia ilusória e trabalhando arduamente em troca de nada. Após chegar a Satyaloka, o devoto, com o corpo sutil, é especificamente capaz de incorporar-se destemidamente em uma entidade parecida à do corpo grosseiro e, aos poucos,
ele vai atingindo sucessivas fases de existência, passando da fase terrestre à aquosa, à ígnea, à refugência, à refugente e à aérea, até atingir a fase etérea, né? Então aí existe um processo gradual de purificação dos elementos grosseiros, né? Gradual. Então ele, a princípio, o yogi chega lá, mas ele toma um corpo semelhante ao que ele já tinha, né? E aí ele vai dissolvendo todas as energias grosseiras e cada vez o seu corpo vai ficando mais sutil, até atingir um corpo espiritual, né? E o devoto, então, supera os objetos sutis dos diferentes sentidos, o aroma, cheirando, o paladar, saboreando, a visão, vendo formas, o tato, tocando, as vibrações do ouvido através da identificação etérea e os órgãos dos sentidos através das atividades materiais. Superando assim as formas grosseiras e as formas sutis das coberturas, o devoto entra no planeta do egoísmo e neste estado ele imerge nos modos da natureza material, ignorância e paixão. Neste ponto de neutralização e então alcança o egoísmo em bondade. Depois disso, todo o egoísmo funde-se no Mahatattva e o devoto adquire autorrealização pura. Então aí está descrevendo de uma maneira muito científica e detalhada como é que o yogi, o devoto, ele vai superando todos os elementos materiais lá em Satyaloka para adquirir o seu corpo espiritual, né? Se preparando para ir para o mundo transcendental, né? Esse é o processo dos yogis. Somente a alma purificada pode alcançar esta perfeição, a saber, associar-se com a personalidade de Deus e experimentar completa bem-aventurança e satisfação em seu estado constitucional. Todo aquele que readquire essa perfeição devocional jamais sente uma nova atração por este mundo material, ao qual ele nunca retorna. Então, isso também Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Que uma vez que alcançou a perfeição espiritual, ele não retorna a este mundo material, né? Krishna fala isso várias vezes. Vossa Majestade, Maharaj Parikshit, fique sabendo que tudo o que descrevi em resposta à sua pergunta apropriada está inteiramente de acordo com a versão dos Vedas e é verdade eterna. O próprio Senhor Krishna descreveu isso, Brahma, descreveu isso a Brahma, que satisfez o Senhor prestando-lhe adequada adoração. Verso 33. Para aqueles que vagueiam no universo, o processo de liberação mais auspicioso é aquele que leva ao serviço devocional direto ao Senhor Krishna. Então é sempre assim. Krishna também no Bhagavad Gita, no capítulo 6, descreve o processo de yoga, né? Mas no final do capítulo, Krishna fala Yoginam apisarvesham madgatena taratmana shraddhavam bhajate jomam samem yuktata momataha. Que de todos os yogis, o melhor é aquele que me adora com total devoção, né? Então aqui também, depois que Shukadeva Goswami descreveu todo esse processo que um yogi faz para obter um corpo espiritual, no final ele diz, para aqueles que vagueiam no universo material, o processo de liberação mais auspicioso
é aquele que leva ao serviço devocional direto ao Senhor Krishna. Então, se você está fazendo serviço devocional direto ao Senhor Krishna, tipo cantar o santo nome de Krishna, tipo servir a deidade, isso tudo é serviço devocional direto que foi orientado pelo mestre espiritual. Verso 34. A grande personalidade Brahma, com muita atenção e concentração mental, estudou os Vedas 3 vezes e, após examiná-los detidamente, verificou que a atração pela personalidade de Deus, Sri Krishna, é a perfeição máxima da vida. Então, quem já está atraído por Krishna, ele pode pular diretamente todos esses estudos Vedas, né? Que Brahma estudou 3 vezes só para entender que a atração pela suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, é a perfeição máxima da vida. A personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, está em todo ser vivo, juntamente com a alma individual, e podemos perceber e admitir este fato, valendo-nos de nossa capacidade visual e de nossa inteligência. Então, para o devoto puro, ele pode, com seus próprios olhos, ver Krishna no coração de toda a entidade viva, né? E ver a entidade viva e Krishna sentados na máquina do corpo, Jantra, Rudrana e Mayaya. Ó Rei, é portanto essencial que sempre e em toda parte, todo ser humano ouça sobre o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, glorifique-o e lembre-se dele. Esse é o processo simplificado do Śrīmad Bhagavatam, porque talvez para a maior parte dos seres humanos, esse processo da yoga não seja tão assim fácil de ser executado. Mas dá para executar, qualquer um pode ouvir, como nós aqui estamos falando Bhagavatam, vocês aí estão ouvindo o Bhagavatam, né? Vocês estão gradualmente conseguindo fixar a mente em Krishna. Isso é possível. Então, verso 37. Aqueles que bebem através da recepção auditiva, plenamente repleta com a mensagem nectária do Senhor Krishna, o amado dos devotos, purificam a poluída meta da vida, conhecida como gozo material, e assim retornam ao Supremo, aos pés de lótus dele. Então aqui está se descrevendo que a meta última da vida é voltar ao Supremo. E a gente pode chegar a essa meta, né, simplesmente ouvindo sobre Krishna, lembrando sobre Krishna. Essa é a meta. E é muito fácil se você faz isso na associação dos devotos, né? Então, de alguma maneira, a gente tem que procurar essa associação dos devotos para sempre estar ligado a esse processo de cantar e ouvir, né? Isso também está declarado no Bhagavad Gita. Katayantashta mamnityam tushyanticha ramanticha. Então, os devotos estão sempre iluminando uns aos outros e sentindo muito prazer com isso, né? Então, essa é o nosso trabalho aqui, que a gente tem que fazer enquanto a gente está nesse mundo, né? Sim, aí nesse verso 37, nós terminamos, né? Terminamos a leitura do segundo canto, né? Agradeço a todos, eu estou vendo aqui que nós temos aqui Lídia, Hare Krishna, minhas reverências, Jaini Tyananda, né? Também está aqui, ok, muito bem. Então, Hare Krishna, boa noite, Hare Krishna. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat, eu acho que eu consigo ver, né?
Mas esse capítulo, ele é bastante complexo, né? Porque ele fala muito sobre o processo de yoga, né? E os Bhakti Yogis, eles não têm muita familiaridade de ir para a floresta e se vestir com casca de árvore. Não, a gente é mais Krishna West, né? A gente é mais do a yoga no Ocidente, né? A gente vai para os templos, canta Hare Krishna, toma prachada, se associa com os devotos, ajuda no serviço devocional do seu Chaitanya, que é distribuir as glórias do santo nome para todas as pessoas, para cativar as pessoas. As pessoas precisam conhecer o néctar de cantar o nome de Cristo, né? Se elas não conhecem, elas não vão cantar. Então, por isso que Shukadeva Goswami, ele aqui, primeiramente, ele descreveu a bela forma da superalma dentro do coração. Aí, isso atrai a mente do yogi. Então, o yogi pratica suas austeridades, suas penitências, seu processo para meditar nessa superalma. Ok? Jai, Hare Krishna. Então, muito obrigado a todos. Minhas reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. E vamos, se Krishna quiser, continuar com esse sacrifício todos os domingos aqui de ler o Bhagavata. Próximo domingo vai ser o capítulo 3, tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até mais, Hare Bom. E quem quiser, compartilhe o áudio com esse vídeo com outras pessoas.